cidadão médio brasileiro desconfia intensamente de 4 das mais importantes instituições, que são partido, congresso, governo e presidente. E tem pouca confiança nas leis. Talvez aqui tenha um parênteses para discutir. Será que para fins de primado da lei é importante ter confiança nas leis? Eu acho que é um ponto a considerar na discussão. Se vocês lembrarem o que a Frances Ragopian está avaliando sobre o caso brasileiro, né? Ter confiança nas leis é uma condição de primado ou não? Do primado da importância? Bom, é um ponto para considerar, né? Uma coisa óbvia, que também acho que não é preciso repetir, é que a desconfiança é altíssima, principalmente no que diz respeito a partidos, parlamento, e aumenta para exército e igreja, nesse sentido reproduzindo dados que também são encontrados em países como o México e a Rússia. No México e na Rússia, curiosamente, a exemplo do Brasil, a confiança no exército, nas Forças Armadas e na igreja é altíssima, né? Bom, essas tabelas seguintes é uma reprodução dos dados. Se vocês quiserem ir aos detalhes, eu depois volto aqui, tá certo? Mas é uma reprodução dos dados do que eu condensei nos outros casos, é um desdobramento e vai detalhando. Então, num certo sentido, é uma indicação de como é que o fenômeno da desconfiança se desdobra nas várias pesquisas, e aqui aparecem as pesquisas de cultura política que eu realizei, as pesquisas do ESEB, que é o estudo eleitoral brasileiro, as pesquisas do World Value Survey, do Latino Barômetro, e a de 2006, que é a desconfiança das instituições, que é propriamente a pesquisa que... Quer dizer, na maior parte delas, há uma confirmação dos mesmos dados, né? Não há aqui uma grande discrepância, uma grande diferença. Os dados longitudinais, que, portanto, envolve também essas outras pesquisas, a desconfiança é contínua e persistente. Ela varia significativamente entre as instituições e também no que se refere às pessoas, né? O que nos leva a pensar, o que nos leva a formular a hipótese, nós estamos diante de uma síndrome que é mais ou menos generalizada, o que diferencia casos como o do Brasil de alguns países de democracia consolidada, em que você tem uma certa variedade, um nível de variedade maior sobre a desconfiança, né? Eu não estou querendo me deter muito a esses dados, mas a gente pode voltar depois a esses dados de mais detalhes, se for o caso. Então, procurando resumir um pouco o que esses dados mostram. Os resultados longitudinais mostram que a síndrome da desconfiança cresce ao longo do tempo, embora tenha variações, com algumas características, com algumas peculiaridades, né? Os mais velhos tendem a confiar mais nas instituições, podendo indicar 2 possibilidades de interpretação. Uma, de que maior experiência torna as pessoas maior experiência com as instituições, modera a percepção, né? Ou então que a sua formação mais tradicional, que alguns dirão menos democrática, mais colada com uma percepção de tipo autoritário, mais deferente, menos crítica, né? E, portanto, não distingue, não percebe bem o que seria o desempenho propriamente das instituições. Depois, escolaridade e renda, que são indicadores de status socioeconômico extremamente importantes, né? Mostra que os cidadãos mais críticos são os que têm mais cognição, que também não é uma novidade muito grande, mas é uma confirmação importante, né? Ter, digamos assim, nível de escolaridade e renda maior implica em ampliar a cognição. Sudeste é mais crítico do que as outras regiões, né? Ainda que os resultados não sejam lineares, no sentido que é um crescimento numa única direção, mas tem variações, mas em geral o Sudeste é mais crítico, né? Bom, e finalmente uma coisa interessante é que católicos, protestantes, evangélicos, no caso brasileiro, são os menos críticos. O que significa que a relação que alguns autores, como vocês se lembram, Engelhardt, chamava atenção para a importância da religião no que diz respeito às percepções,
não é tão linear e nem estatisticamente significativa. Quer dizer, há uma eu diria que os dados, no caso brasileiro, não é, desautorizam a ideia de que mapas culturais sempre reproduzem os mesmos padrões. É preciso tomar cuidado com isso, né? No sentido de que, claro, mapas culturais, catolicismo comparado com o protestantismo é mais hierárquico. Catolicismo comparado com o protestantismo estimula menos a ideia de que o indivíduo vai ao texto. Não é? No protestantismo, isso desde sempre, o estímulo é para que cada um vá ao texto, faça a sua interpretação da palavra de Deus e relaciona direto. Não é? Não tem hierarquia, não tem o padre, o bispo, o papa, etc. Bom, claro que essas coisas... Não é? Mas, num certo sentido, essas coisas têm efeito, né? Mas, num certo sentido, os dados estão dizendo, é preciso tomar cuidado com isso, porque em alguns contextos não necessariamente reproduz o mapa cultural. Bom, eu, depois de ter feito esse primeiro balanço, que é estritamente descritivo, eu avancei a pesquisa com uma série de testes de correlação entre confiança interpessoal, por um lado, e institucional, de outro, e algumas variáveis que são desde variáveis propriamente de cultura política, de valores, que envolvem valores, até variáveis que poderiam ser chamadas de desempenho estrito sensu, né? No sentido de desempenho econômico, avaliação propriamente sociotrópica da maneira como as pessoas percebem a economia. Bom, o que isso mostra, né? Como vocês podem ver aí, as correlações mais importantes são as que estão grifadas em negrito. A mais importante delas, para definir a confiança institucional, é a variável que diz respeito ao modo como as pessoas avaliam as instituições. Tem um certo risco de, se vocês quiserem, para os que têm para os que têm mais cuidado metodológico, tem um certo risco de colinearidade, no sentido de que, quando você avalia as instituições, quando você é perguntado para avaliação, você também está pensando um pouco, enfim, no que ela é enquanto tal. Então, alguns críticos desses dados me chamaram a atenção para isso. Quer dizer, você poderia ter uma certa colinearidade, no certo sentido. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pergunta de avaliar, como é que você avalia a polícia? É boa, é má, não sei o quê, blá, 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 poderia ter uma certa relação com a pergunta que você faz sobre você confia muito, pouco ou não confia. Bom, no entanto, uma série de testes posteriores que eu fiz mostra que essas coisas são dimensões diferentes. As pessoas não necessariamente combinam as mesmas coisas. E o que eu acho que chama a atenção aqui, que apareceu com muita força, é que o modo como... eu usei para fazer esse teste aqui, eu usei uma escala de confiança institucional, uma escala de confiança interpessoal. A escala é formada por várias variáveis. Você tem que fazer uma série de testes estatísticos para ver os índices de escalabilidade, de capacidade da escala reproduzir o que os índices individuais estão dizendo, etc. Tem toda uma série de cuidados estatísticos que não aparecem aqui, nem eu vou gastar mais tempo nisso. Mas o ponto importante é que, quando você faz uma pergunta geral sobre as instituições, tem que levar em conta o que as pessoas estão respondendo sobre as várias... Há um certo equilíbrio, portanto, na escalabilidade, na escala, né? Bom, quando usamos a escala institucional, de confiança institucional, as variáveis que apareceram como mais importantes para definir confiança ou não foram, número 1, avaliação, ponto 53, que em ciências sociais é um ponto alto. Raramente em ciências sociais você tem ponto 50, ponto 60, não é muito comum. Ponto 53. Né? Segundo, avaliação do Congresso Nacional. Em vários outros testes ficou claro que a maneira como as pessoas veem o conjunto das instituições está muito fortemente associado, eu não estou usando a palavra
determinado causalmente, mas está associado à imagem que elas fazem do Congresso Nacional, da performance dos serviços públicos, da avaliação da justiça. Vocês podem ver que são os índices mais altos aí, ou a avaliação da situação política em termos de saber se a situação política está respondendo bem ou não. Quer dizer, é um elemento imediato de avaliação. A política está respondendo bem ou mal na conjuntura imediata, no momento em que a pesquisa está sendo feita, aquilo que as pessoas entendem que são os seus interesses. Eu diria que isso confirma as minhas hipóteses iniciais, que eu apresentei antes para vocês. Ou seja, a ideia de que, tanto do ponto de vista da avaliação racional, como do ponto de vista da avaliação normativa, o conceito, a chave da confiança depende em grande parte do funcionamento das instituições. Agora, apareceu uma coisa extraordinariamente importante aqui. Eu não sei se vocês notam. Se alguém quiser fazer arriscar um palpite, tem uma associação forte entre confiança institucional e confiança interpessoal. Ponto 33, praticamente ponto 40, ponto 34, perdão. Não é pouca coisa, né? O que quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que em parte, em termos da teoria empírica da democracia, isso quer dizer o seguinte, o fato de que o Brasil seja um dos campeões de baixa confiança interpessoal, só confiança na família, um pouco em quem tem no mesmo grupo religioso, mas o resto está tudo lá embaixo. E o World Value Survey do Engelhardt, quando fez as pesquisas no Brasil, comprovou que é mais duro do que os meus dados. Tem muito pouco. Ele num dos textos, ele diz, o Brasil é um dos campeões de desconfiança interpessoal. Quer dizer que, como você tem pouca confiança entre as pessoas, isso afeta a confiança entre as instituições. O fato de que tem uma associação entre as duas está dizendo que, de alguma maneira, uma coisa influi na outra. Você poderia dizer, eu não estou definindo causa, não estou dizendo o que causa o quê desses dois fenômenos, mas o que eu acho que tem que ser levado em consideração, e é importante para a discussão de uma teoria empírica da democracia e, ao mesmo tempo, o lugar da qualidade, é que a dificuldade da média das pessoas de se relacionar com o outro, encontrar no outro um parceiro ou uma parceira para ação coletiva, afeta a percepção das instituições. Eu acho que esse é um componente da cultura política dos brasileiros que é importante registrar e é importante a gente tentar tirar conclusões disso, né? Ter uma avaliação positiva, né, da política não implica em avaliar positivamente as instituições. Quer dizer, é um indicador de autonomia dessas dimensões. Quer dizer, em termos de senso comum, a nossa tendência seria dizer, se você avalia positivamente, você vai ver positivamente as instituições. O que o dado está dizendo, ele não está, de novo, eu insisto sobre isso, ele não está explicando causalmente, mas ele está dizendo o seguinte, são dimensões diferentes. Quer dizer, não queira derivar, no fundo um pouco a sugestão é essa, não queira derivar de uma variação positiva ou negativa sobre as instituições, sobre a política imediata, uma determinação sobre a avaliação das instituições. É diferente, são coisas diferentes. Não é? E como, a minha interpretação aqui é a seguinte, e como, no entanto, a variável confiança institucional aparece fortemente associada com a avaliação das instituições públicas, né? A avaliação das instituições da sociedade civil, a avaliação do Congresso, são esses fatores que, de alguma maneira, são determinantes, e não a avaliação imediata da política. Quer dizer, ter um bom governo do Lula ou do Fernando Henrique não muda a imagem que as pessoas têm sobre o Congresso e sobre os partidos. É isso que o dado está dizendo. Bom, evidentemente, essa análise anterior é uma análise bivariada, ela não é ainda suficientemente sofisticada do ponto de vista metodológico para dar
indicações mais fortes de determinação, né? Quando eu olho os resultados dessa análise bivariada, usando a correlação de Pearson, né, para uma série de variáveis destinadas a testar hipóteses alternativas, as associações mais importantes são a avaliação das instituições do Congresso Nacional, das instituições da sociedade civil, da situação política, da justiça, desempenho de serviços, economia, satisfação com a democracia, instituições, percepção sobre partido e modelo de democracia sem partidos e sem congresso, que apareceu lá, né? Apareceu aqui. Quando vocês olham democracia com liberdade, democracia sem congresso, democracia sem partidos. Apareceu no quadro como uma das variáveis que pode explicar esse... Bom, a partir desses testes bivariados, eu procurei, nós na equipe de pesquisa procuramos avançar a análise em termos de alguns testes que pudessem ser mais indicadores de determinação, né? Então, tomando em particular a variável de confiança institucional, nós fizemos um teste de regressão para indicar, com o objetivo de indicar a relação entre variáveis de diferentes significação, ou seja, variáveis de valores, variáveis de avaliação objetiva, variáveis de tipo sociodemográfica, sexo, idade, escolaridade, etc. E o resultado é esse que aparece, né? Qual é o resultado? É que é preciso olhar primeiro na última coluna, né? Os significantes são aqueles que estão com zero, ponto zero. Ponto 264, mesmo ponto 382, ponto 715, evidentemente não são significantes, quer dizer, não tem, em termos de associação estatística, não são relevantes, né? Os outros próximos de zero, mesmo ponto 023, dá para levar em consideração. Quais são os mais importantes? Há uma confirmação aqui, nesse dado, né, nos resultados dessa regressão, de que as duas variáveis mais importantes para entender a institucional no Brasil, por um lado, é a avaliação do conjunto das instituições, como as pessoas avaliam, e, em segundo lugar, a confiança interpessoal. Como o resultado aqui é positivo, significa o seguinte: quanto mais confiança entre as pessoas, mais confiança nas instituições. É isso que o dado positivo quer dizer, né? Por exemplo, só para pegar um caso aqui que é meio discrepante, num certo sentido, mesmo teoricamente. Há uma associação negativa entre confiança institucional e a percepção de que as eleições são fraudulentas. Uma das perguntas do questionário é se as pessoas consideram que as eleições são adequadas, corretas ou envolvem fraude, né? A indicação aqui ela é discrepante, porque indica que a avaliação negativa das eleições aumenta a confiança. Tem um problema de explicar, não é tão simples explicar isso, mas de qualquer jeito é o que os dados mostraram. Bom, a partir das hipóteses originais, nós procuramos definir o que poderiam ser os determinantes da confiança a partir de um modelo multivariado, né? Bom, os resultados são esses que estão aí. Com exceção de religião, sexo e avaliação da economia, todos os demais fatores se mostraram com alguma importância para produzir a desconfiança. E os fatores mais importantes foram a avaliação que as pessoas fazem das instituições, confiança interpessoal, avaliação da justiça, convicção se as eleições são objeto de fraude, avaliação quer dizer, no sentido negativo aqui, avaliação da situação política, interesse, região do país, percepção da corrupção como um problema sério, aparece lá como percepção sobre as leis trabalhistas, sobre a efetividade das leis trabalhistas, avaliação do Congresso, escolaridade, critérios para se confiar em instituições, eficácia do voto, idade, avaliação da economia. Bom, de uma maneira geral, a análise comprova as pesquisas, as hipóteses originais, né?
Na sequência, para poder entender esse fenômeno propriamente dessa associação da confiança, eu procurei fazer uma outra coisa que foi olhar, por causa da preocupação com a qualidade da democracia, olhar o impacto que a desconfiança tem sobre algumas variáveis consideradas mais importantes, né? Claro que isso não pode ser feito olhando só a variável da confiança. Para poder ser um teste adequado, é preciso colocar a variável da confiança em contraste com algumas. Então, essas variáveis que vocês veem, digamos assim, de alto a baixo, né, bem na esquerda da tabela, é uma variação, digamos, de variáveis que seriam influentes, que teriam influência sobre as outras que estão listadas horizontalmente, né? O que eu queria testar? Eu queria testar se confiança institucional, avaliação da corrupção, ou avaliação da economia, ou avaliação objetiva de governos, de alguma maneira tinha uma diferença no impacto, tinha uma diferença e eventualmente desconfirmava as hipóteses originais, né? Bom, eu vou me deter algumas poucas coisas, porque tem muita informação aqui, mas vou me deter algumas poucas coisas que depois aparecem sintetizadas adiante. Quando vocês olham a linha da variável da confiança institucional, para a percepção da igualdade perante a lei, a aceitação da obrigatoriedade do cidadão, portanto, submissão à lei, diretamente ligada à noção de primado da lei, né? A ideia de que leis trabalhistas são interessantes, são úteis, né? A ideia de que o sujeito tem identidade com o país, não pretende deixar o país, orgulho de ser brasileiro, etc, etc, etc. Na maior parte desses casos, a variável confiança, ela se revelou importante, né? Acima de um ponto, é uma indicação de efetividade da associação. Abaixo de um ponto é uma diminuição. Tem associação, mas não é uma associação tão suficientemente forte para indicar uma determinação, né? Quais as outras variáveis que de alguma maneira estão acima de ponto 1? Avaliação da economia, no caso de proteção das leis trabalhistas e deixar ou não deixar o país. Avaliação das instituições propriamente, no que diz respeito à igualdade perante a lei, cumprir a lei, e o resto, praticamente todos, com uma única exceção que eu vou indicar, está abaixo de ponto 1, né? Não é tão importante. Tem uma única exceção aqui importante, que é a variável escolaridade, diferenciação de escolaridade, primeiro grau, segundo grau, primeiro grau completo, segundo grau incompleto, no que diz respeito à percepção se a política é complicada, se a política não é complicada. Que é um resultado nessa tabela, nessa pesquisa, é um resultado interessante, porque indica o seguinte: no Brasil, percepção sobre o funcionamento do sistema está diretamente associado com os graus de escolarização. Veja que, para as pessoas perceberem que a política não é complicada, o segundo grau completo e superior incompleto é quase que 4 vezes mais do que quem tem primeiro e segundo grau, que é 3,57. Primeiro grau completo, segundo grau incompleto é 1,8 praticamente. Quer dizer, do ponto de vista de resultado, é um indicador muito forte. O que, num certo sentido, sugere que participação política, adesão à democracia e percepção das instituições depende de grau de escolarização, grau de escolaridade, depende da educação. Claro, é possível abrir um debate aqui, não é estritamente, mecanicamente, qualquer educação. Tem um problema de qualidades da educação, tem um problema do conteúdo da educação, mas a indicação dessa pesquisa confirma uma série de outras pesquisas que mostram que quem de alguma maneira tem acesso, chega no sistema e de alguma maneira começa a dominar, por assim dizer, as letras, ou ler, ou escrever, aumenta o grau da capacidade de participar, o que não é pouca coisa, né? Os resultados apresentados mostram que a confiança depende
tanto da avaliação decorrente da experiência, como de valores especificamente da teoria da cultura política, como a confiança interpessoal. A confiança interpessoal é entendida como um componente da cultura política, né? Para avaliar as consequências dessa avaliação, a análise avançou através de uma regressão logística, né? A confiança e a desconfiança mostrou que afeta 11 variáveis de um total de 16. Ter confiança, não ter confiança. Quer dizer, por que isso é importante? Porque, para responder uma pergunta que eu coloquei no início da apresentação, alguns autores dizem, olha, tem confiança, mas o sistema está funcionando, não é tão importante. Não é? Para responder a essa pergunta, nós fizemos esse teste de regressão que indicou o seguinte, ter ou não ter confiança afeta de um total de 16, 11 variáveis de comportamento, percepção, etc., o que não é pouca coisa. Todas elas relativas à qualidade da democracia. Inclusão política, sentimento de eficácia que o respondente tem em relação ao sistema político e indicadores da sua participação. Os resultados também mostram que quanto mais confiança, mais sentimento, mais percepção de que a lei é igual para todos e deve ser obedecida, que as leis trabalhistas protegem os cidadãos, menos desejo de deixar o país, mais orgulho de ser brasileiro, mais desejo de votar, mesmo que não seja obrigatório, e principalmente, quanto mais confiança, aceitação dos partidos do Congresso Nacional para a democracia. Ou seja, para uma visão mais completa, portanto, de maior qualidade da democracia, em grande parte depende de como as instituições são percebidas pelos cidadãos. É isso que os resultados estão indicando, né? Bom, eu agora, a partir daqui, faço uma tentativa de indicar o que poderiam ser algumas consequências da desconfiança, né? Partindo da premissa de que a desconfiança origina do mau funcionamento ou do déficit funcional, além da confiança social, da confiança interpessoal e dos valores. As suas principais consequências são as percepções negativas sobre a qualidade da democracia, sobre a inclusão e a participação política e a convicção de que a democracia pode funcionar, quer dizer, uma aceitação de que a democracia poderia adotar um modelo sem partido e sem Congresso. Alguns contingentes para o qual a desconfiança pesa, admitem a hipótese, é aproximadamente 1/3, admitem a hipótese de que a democracia funcionasse sem Congresso e sem partido. Quer dizer, portanto, eu derivo daqui uma conclusão importante. O fenômeno da confiança ou da desconfiança afeta a percepção da democracia e isso não é apenas uma percepção de tipo intelectual, geral. Ela é uma percepção que afeta a maneira como as pessoas se dispõem a se inserir no sistema e a participar do sistema. Ao contrário dos países de democracia consolidada, em particular na Europa e nos Estados Unidos, o cidadão crítico brasileiro, ele é crítico, mas ele se caracteriza por um certo cinismo, desinteresse e alienação política. Portanto, ele poderia vir a formar a base social de apoio de alternativas antidemocráticas se a desconfiança permanecer no tempo e criar uma, digamos, criar uma síndrome, criar um fenômeno de pouca dissolução. Quer dizer, eu vou tratar disso para frente, tá certo? Mas o ponto aqui é que poderia criar, é evidente que eu estou fazendo um contraponto aqui com a experiência da Alemanha das primeiras décadas do século XX, poderia criar uma democracia sem democratas. E muitos dos críticos da democracia de Weimar, da Alemanha, chamaram a atenção. Era uma democracia institucional, mas tinha pouca ligação, propriamente, dos cidadãos com o sistema. Não é uma boa, digamos assim, não é uma boa alternativa criar um caminho em que você tem instituições, mas que, no entanto, a base da percepção e da legitimidade funciona. Afeta a legitimidade do sistema. Esse é que é o ponto, talvez, mais importante. Bom, para avançar nessa direção, eu achei que seria interessante também, nessa consideração, incluir um outro teste, que é uma espécie de uma comparação histórica, uma comparação de memória histórica
Nós fizemos, em várias pesquisas, uma percepção de memória histórica dos direitos humanos, da economia e da corrupção em diferentes governos, né? Usamos a mesma pergunta nas pesquisas de 93, eu usei a mesma pergunta que depois usei na pesquisa de 2006. Em geral, a pergunta era: como é que você avalia se a corrupção melhorou, piorou, ficou igual no governo atual, como era em relação ao governo militar anterior, no caso do Figueiredo, Geisel, quando a pesquisa foi feita em 93, que o presidente era o Collor, não é? Não, perdão, em 93 já era o Itamar, né? Em relação ao Collor, que tinha sofrido impeachment, e em relação ao governo atual, que em 93 era o Itamar, em 2006 era o Lula. Mas é claro que também no governo Lula nós fizemos a pergunta de memória em relação ao governo anterior, Fernando Henrique Cardoso, e no tempo dos militares, né? O que os resultados mostram? Bom, o gráfico é autoexplicativo. Tá certo? Não sei se vocês concordam, mas não tem muita coisa que explicar aí, né? Os dados mostram que tem um crescimento da percepção da corrupção muito grande, que vai de aproximadamente 30% para mais de 70% em relação ao governo Collor. Cai drasticamente no governo Itamar. O governo Itamar é um dos governos do período democrático mais percebido como um governo que não praticou corrupção e como enfrentou a corrupção. É interessante isso, né? Cresce na percepção de 2006, que teve... veja que é próxima a percepção que as pessoas têm em 93 e em 2006 sobre a corrupção no governo militar, Figueiredo e Geisel, é mais ou menos semelhante, tá certo? 32%, 33% para 30%, para 29%. Quer dizer, não tem uma grande discrepância. O que é um dado interessante, porque mostra que tem uma certa continuidade no tempo na percepção em relação ao que era a corrupção. Ela cresce essa percepção relativamente, mas cresce alguns pontos, 4 pontos, no governo Fernando Henrique, e cresce mais ainda no governo Lula. Os dados aqui na tabela ajudam a entender o gráfico, tá certo? Mas é uma repetição do que está no gráfico, acho que não precisa... O único ponto que eu chamaria atenção em relação ao gráfico é que não aparece com toda... não, aparece sim, com clareza aqui, a linha cinza é o não sabe, não respondeu, né? A linha cinza é uma indicação... Bom, duas coisas. A linha verde mostra que a percepção de que a questão da corrupção melhorou só ocorre mesmo no governo Itamar. É pouca percepção nos outros dois governos, Fernando Henrique e Lula, né? Melhorou um pouco no governo Fernando Henrique, melhorou um pouco no governo Lula, mas não é nada muito extraordinário. Não é que altera digamos assim, a correlação das outras tendências do gráfico, né? Mas eu acho que tem um ponto importante aqui, tem alguma significação por causa do fenômeno da corrupção nas últimas décadas, né? A percepção dos que dizem que não sabem, não responderam, quer dizer, não souberam responder ou não quiseram responder sobre como era a situação da corrupção, ela diminui drasticamente entre 93 e 2006, né? Ela cai de 17 para menos de 3 pontos. Eu acho que é uma coisa interessante, porque é um resultado do como no regime democrático, no sistema democrático, quanto mais o sistema avança e se consolida, como foi ficando mais visível, mais transparente, mais perceptível o fenômeno da corrupção. O maior número de pessoas opinaram. Não quer dizer que elas necessariamente estão corretas na sua opinião, mas quer dizer que elas não se sentiram incapacitadas de opinar. Eu acho que não é pouca coisa isso, se nós considerarmos o que esses dados no seu conjunto tratam de explicar, né? Bom, algumas considerações finais dessa pesquisa sobre a desconfiança e a relação que eu estou procurando fazer, que eu estou procurando sugerir entre níveis de desconfiança associados, por um lado, com a percepção
do significado normativo das instituições, mas, ao mesmo tempo, também como associado à avaliação objetiva, algumas considerações finais no que esta relação impacta legitimidade e qualidade da democracia, né? Bom, eu acho que os dados mostram com uma certa clareza, em graus diferenciados, mas mostram, nós temos um problema com o primado da lei. Nós temos problema com a vigência de direitos civis, políticos, sociais e principalmente com as percepções a respeito do controle social da ação de governos, governantes. Quer dizer, a área do chamado accountability, principalmente horizontal, é uma área problemática. E a percepção sobre a corrupção, num certo sentido, eu sustento que os dados indicam que a percepção sobre a corrupção comprova isso. Ao contrário do que usualmente se pensa, se imagina, alguns autores foram numa direção diferente disso, né? Os cidadãos percebem esse déficit das instituições e traduzem a sua relação com o sistema, a sua relação, e aqui retomando algumas coisas do Almond de Verbo, a sua relação afetiva com o sistema, que envolve avaliação racional, mas envolve sentimento também, através da desconfiança das instituições, o que gera descrédito da política e atitudes de distanciamento da vida pública. Eu também acho que os resultados mostram, mais do que estritamente uma crítica racional, embora a crítica racional está presente, né, acumula dados, informações, indícios, percepções, que vai na direção de uma síndrome de cinismo que eu acho que não é benéfica para a democracia, no sentido de que as pessoas se distanciam e, portanto, criam um espaço que não estimula a participação, não estimula o desejo de intervenção, não estimula a ideia de que você pode usar as instituições para realizar interesse e eventualmente para aperfeiçoar mecanismos de fiscalização, de controle, né? Bom, tem uma afirmação mais dura aí. Isso pode levar à morte da democracia, não no sentido formal, mas no sentido de uma dimensão que a cultura política resgata, que é o que está presente em corações e mentes dos cidadãos. Eles participam do ritual eleitoral, mas tendem a deixar tudo ou mais das iniciativas, etc., independente da posição ética e dos escrúpulos dos governantes, aos governantes. É como se dissesse, como se num certo sentido, um segmento majoritário, eu não estou dizendo que são todos os segmentos, que é em todos os estratos sociais, mas é um segmento majoritário, como se num certo sentido a mensagem fosse: eu voto, faço, mas quem tem que cuidar das coisas são os governantes. E como não tem muito estímulo do ponto de vista da cultura política, nem institucional, para muita fiscalização e controle, os governantes, independentes de escrúpulos que têm ou que não têm, fazem o que querem. Eu acho que isto introduz uma dúvida sobre o sistema, introduz uma dúvida de legitimidade, né? Bom, duas ou três observações finais, mais de natureza teórica, né? O conhecimento que nós temos até agora, do ponto de vista, conhecimento científico do fenômeno democrático, não define com clareza, com precisão aritmética, né, qual é o patamar a partir do qual a desconfiança e o descrédito se convertem em sintoma de crise num sentido mais amplo e que pode representar não tem uma definição aritmética, não é, que diz, olha, passou de 60%, liga a luz vermelha, os alarmes, porque vai ter... Bom, no entanto, a desmoralização do poder legislativo, principalmente dos partidos, como vem acontecendo nos últimos anos, eu acredito que reforça elementos da cultura política que tende a jogar mais ênfase no papel dos líderes carismáticos, plebiscitários, do que nas instituições que asseguram que na democracia os cidadãos podem fazer valer direitos consagrados na lei
na normatividade que afeta a todos, na equidade da norma democrática que estão assegurados na Constituição. Vocês se lembram que na discussão sobre o panorama latino-americano, eu tinha, num certo sentido, feito um contraponto entre alguns casos, tipo Equador, Bolívia, Venezuela, e o Brasil, Argentina, Chile. Eu acho que esse contraponto permanece. Eu não estou dizendo que dissolve o contraponto que eu apresentei na discussão passada, mas eu acho que nós temos um problema também no Brasil, que ao conectar desmoralização das instituições da democracia representativa com uma hipervalorização das personalidades que intervêm na política e que às vezes assumem um caráter carismático, plebiscitário. Eu não quero fazer referência a casos concretos, porque isso sempre acaba envolvendo partidarização da discussão. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero chamar a atenção para um fenômeno que, a meu juízo, é de mais longo prazo. Nós poderíamos encontrar indicações nesse sentido nos anos 60, podíamos encontrar depois nos anos 80, nos anos 90, eu acho que tem indicações em momentos diferentes. É um componente da cultura política que talvez uma das consequências, um dos efeitos da desconfiança acaba reforçando. Né? E eu também sugiro que a experiência histórica mostre que quando isso ocorre, a possibilidade de espaço para o surgimento de alternativas antidemocráticas aumenta. A pergunta que podia ser feita é se há modos, há como pensar, a partir dessa experiência revelada pelas pesquisas, né, como pensar a possibilidade de reverter o quadro de desconfiança. Né? Bom, uma coisa evidente da pesquisa é que isso depende fundamentalmente do aperfeiçoamento das instituições. A ideia de que nós cientistas políticos, deveríamos evitar qualquer entrada de natureza mais normativa, que implica em querer melhorar o sistema, a ideia de que isso é ruim, eu gostaria de dizer que eu estou fora, eu estou me distanciando dessa hipótese teórica. Eu acho que a ciência política, a ciência social, pode e é necessário se envolver com uma perspectiva que implica em aperfeiçoar, implica em que a análise e o conhecimento nos permite aperfeiçoar o funcionamento do sistema democrático, especificamente. Né? Bom, as áreas prioritárias desse aperfeiçoamento apontam claramente para duas coisas. Por um lado, o papel dos partidos, por outro lado, o papel dos legislativos. Nós vamos recuperar uma parte dessa discussão com os textos de seminário de hoje, né? Mas, em todo caso, eu quero indicar isso aqui já como uma ponta. A indagação que vem na sequência a natureza do sistema eleitoral, do sistema de representação e das relações entre legislativo e executivo, num certo sentido, favorecem esta possibilidade de reversão da desconfiança. Né? E aí, o meu ponto, que é um ponto introdutório para uma discussão que vai aparecer nas duas próximas sessões que eu pretendo fazer com vocês, é se o fato do Executivo aprovar tudo, ou quase tudo, no Congresso, como indicador de governabilidade, se isso é suficiente para garantir representação e a qualidade da democracia. Quer dizer, o que nós podemos dizer da produção legislativa dos últimos 10 anos e dos temas que, eventualmente, o Executivo até nem apresenta no Congresso sobre receio do alarme de incêndio, sobre receio de não ser aprovado. Quer dizer, do ponto de vista de uma certa funcionalidade do funcionamento do sistema, isso pode representar um sinal positivo, governabilidade. Mas a minha dúvida é se isso de alguma maneira, responde à exigência de representação e de inclusão. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque na abordagem da qualidade da democracia, aquela montagem de estruturas que se interrelacionam tem basicamente como objetivo ampliar a participação dos membros da comunidade política e assegurar que eles se empoderam de dimensões institucionais para que a defesa de interesses, de preferências possa ocorrer. Se isso não ocorre,
Vamos falar português, claro, é preciso levantar uma dúvida sobre o funcionamento do sistema. O sistema funciona, é muito interessante, tem governabilidade, não tem... Porém, do ponto de vista da inclusão destas dimensões que finalmente são tão centrais do ponto de vista de uma perspectiva democrática mais abrangente, que não se restringe a um modelo minimalista de tipo schumpeteriano, que tenderia a ver a democracia estritamente como o mecanismo institucional através da qual eu escolho elites disponíveis. Se eu pensar num modelo que vai além, que pede equidade, universalidade e principalmente mecanismos de inclusão de interesses e de preferências, é preciso levantar uma dúvida sobre esse funcionamento em que aparentemente o executivo está sendo bem sucedido, mas não necessariamente a diversidade propriamente da sociedade está representada no Congresso. Então, esse funcionamento que aparece, em alguns casos, ser positivo, eu não estou dizendo que é negativo, eu estou levantando uma dúvida, eu estou tentando formular uma dúvida, que deriva dos resultados de pesquisa, porque nos resultados da pesquisa, a avaliação que as pessoas fazem, em particular dos partidos e do Congresso, é muito dura e ela está associada com desconfiança e com alguns fatores, inclusive com percepção da corrupção. Não é pouca coisa.